Queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um EBD PIBNI. A lição de hoje, que é a 12ª da nossa revista, tem como tema Jesus matou a morte. Esta lição é baseada nos capítulos 23 e 24 do livro de Lucas. Antes de darmos início, vamos orar. Senhor, Deus de misericórdia, aqui estamos, Jesus, para te louvar e te agradecer por tu ter cuidado de todos nós, Senhor, durante esta semana. Te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão internadas, Senhor, como o nosso querido pastor Edgar, como a nossa querida irmã Vera e tantos outros, Deus, que eu não consigo me lembrar nesse momento. Te pedimos, Deus, pelas programações que vão ocorrer hoje ainda durante o culto. Te agradecemos, Deus, pelos livramentos, Deus, que tu nos deste, que nós sequer chegamos a perceber. Te pedimos, Deus, que tu nos dê entendimento daquilo que tu queres para nossas vidas através deste estudo. Te agradecemos por tudo, Deus, que tu tem feito. Em nome de Jesus, amém. Bom, conforme eu falei, o tema dessa lição diz que Jesus venceu a morte. Ele é mais poderoso que a morte, ele venceu a morte. O texto áureo diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Então, este é o texto áureo do nosso estudo. Em Lucas 20, que nós estudamos em lições anteriores, vimos a parábola dos lavradores maus que foi proferido por Jesus. Neste, em tantos outros textos bíblicos, Jesus já apontava para a sua morte. Não foi algo que aconteceu à revelia dele, não foi alguma coisa que aconteceu por acaso. Jesus escolheu morrer por nós. Porém, mesmo antes de morrer, ele já nos falava da ressurreição. Isso foi descrito, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 55, onde lemos: Morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, Jesus mesmo dizendo que morreria, mas ele também nos disse antes que ele iria ressuscitar. Em diversos outros versículos também podemos ver isso. Vou citar alguns deles que eu escolhi. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Também, 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Também vou ler Romanos 6, dos versículos 4 até 7. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, mais um versículo. 2 Timóteo 1,10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, ele tornou a morte inoperante. A morte não podia mais, nunca pôde, nunca vai poder sobre ele. Em 1 Coríntios 15, 21, lemos: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, assim como a morte entrou através do pecado de Adão, a morte também foi vencida através da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler agora Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e de sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Jesus,
ele morreu para ele poder destruir aquele que antes dele tinha poder sobre a morte. Então ele, ao morrer na cruz, ele venceu a morte, ele venceu Satanás. Mesmo Jesus tendo dito, já antes, já previsto, já falado para todos os apóstolos, para todos que o seguiam, que ele morreria, houve uma grande tristeza, uma grande comoção em Jerusalém após a sua morte. Todos haviam esquecido do sermão da despedida de Jesus, no qual ele disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, as pessoas ficaram tristes, comovidas, angustiadas com a morte de Jesus, e elas não se lembraram que o Senhor falou que iria, mas que retornaria para buscar os dele. O próximo tópico da nossa revista, do nosso estudo, diz Jesus é imatável. É um neologismo que quer dizer que ninguém pode matar Jesus. Então, a revista diz: Jesus é imatável soberanamente diante da cruz. O termo soberanamente está aí porque ele não foi vencido pela cruz. Ele não foi morto, assassinado, ele se entregou. Lemos isso em João 10, 17 e 18, que nos diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O amor de Cristo por nós era tanto que, mesmo ao morrer, ele, nos momentos finais, ele pede que o Pai perdoe aqueles que o estavam crucificando. Então, ele morreu por amor a nós. A vida dele não foi tirada dele, ele próprio a entregou. Então, esse versículo aqui diz isso bem claramente, João 10, 17 e 18. Ele poderia ter se livrado da morte da mesma maneira que ele fez em alguns momentos relatados na Escritura, dos quais falaremos agora. O primeiro, Jesus, quando criança, não foi encontrado por Herodes e ele foi levado, são e salvo para o Egito por seus pais. Então, Herodes queria matá-lo, mas não tinha poder sobre isso. No segundo momento, Jesus não foi morto ao dizer que ele era maior que Abraão. E note que isso daí era um absurdo muito grande naquela época para aquele povo. Então, dizer que alguém era maior que Abraão era motivo que bastava para ser morto. E por último, ele também saiu ileso quando alguns o quiseram jogar do alto da cidade ao ouvirem seu duro discurso proferido na sinagoga, no qual ele dizia que Elias havia sido enviado a uma viúva de Sarepta e não uma viúva israelita. E completou mais ainda que Eliseu, ele curou um leproso sírio e não um leproso israelita. E aquele povo entendeu o que ele estava querendo dizer e se irou muito com ele e intentou matá-lo. Mas o Senhor simplesmente saiu e se desviou deles. Então, ele poderia também, no momento da cruz, caso ele quisesse, ter se desviado daquela situação. Mas ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu entregar a si mesmo para morrer na cruz. O tópico seguinte da revista diz: Jesus entrega seu espírito ao Pai. Como já dissemos, ele se entregou e cumpriu a vontade de Deus. Em Lucas 22, 42, lemos: ele pede que o Pai
o afaste do sofrimento. Mas ele continua dizendo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, observe que Jesus entrega, não é tomado dele a sua vida, ele entrega seu espírito. E o amor dele era tamanho que ele aceitou, ele se propôs a fazer isso, morrer na cruz e assumir todos os pecados, os nossos pecados. Ele, mesmo sendo puro, levou sobre si todas as nossas dores. E a palavra de Deus fala que por isso fomos sarados, por suas pisaduras fomos sarados. Ao ressuscitar, Jesus vence seu último inimigo. Ele vence a morte. Então, Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e ele está vivo. Está vivo e para qualquer um que quiser estar com ele, basta que queiramos, que entreguemos a nossa vida, nosso coração integralmente ao Senhor, e Jesus está pronto a nos receber, a nos perdoar, a nos sarar e a nos dar vida eterna. A revista diz, no último tópico, para guardar no coração, o seguinte: o Verbo vivo morreu em um lugar que exalava morte. Então, o Verbo vivo, que é Jesus, morreu no lugar que exalava morte. Na verdade, desde o nascimento de Jesus até todo o seu ministério, até a sua morte, tudo já apontava para a cruz. Em diversos momentos, na sua pregação, no momento que ele estava com os seus discípulos, no momento que ele estava nas refeições, em todo momento ele já falava, caminhando, indo pelo caminho, ele falava todo o tempo que ele morreria e que ele morreria para nos livrar. Jesus manteve-se o tempo todo sóbrio. Seria um sofrimento. Ele teve um sofrimento consciente, ele não foi pego de surpresa, não foi, o que me aconteceu? Não, ele já sabia de antemão tudo, exatamente tudo pelo que ele passaria. Afinal de contas, ele é o próprio Deus, o Deus Filho. Atualmente vivemos uma cultura que foge do sofrimento, que foge de ouvir um não, como se tudo que a gente quisesse tivesse que ser feito ou realizado. Torna-se oportuno pensar, como o autor da revista diz, tal qual Tim Keller, que diz: o cristianismo é a única religião que diz que o próprio Deus de fato sofreu e de fato clamou em sofrimento. Então, um comentário feito pelo autor da revista. Outra coisa, nosso consolo é que na vida ou na morte somos de Jesus. Então, quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus. Vivemos e morreremos para Jesus. Quem tem Jesus no seu coração, ele não precisa temer a morte. O apóstolo Paulo, por muitas vezes, falou que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Então, enquanto estivermos vivos, precisamos propagar o Evangelho, levar a palavra de Deus a toda criatura, conforme nos for ordenado. Mas a morte para o cristão é um momento de encontro com o seu Senhor e Salvador. Então, não temos que temer a morte. Na vida ou na morte, somos e seremos de Jesus. Continuando ainda lendo a revista, está escrito: pense comigo na direção desta verdade eterna. O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. Então, tem outras passagens bíblicas que diz que não devemos nos estribar em carros, em cavalos e cavaleiros. Devemos confiar no Deus, no nosso Deus, no único e poderoso Deus. E aí a revista continua dizendo: a Ele pertenço
em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Então, no momento que o Senhor morre a minha morte, eu tenho que viver a minha vida totalmente entregue, disponível para o Senhor. Então, a palavra de Deus nos conclama a fazer isso, a viver para Cristo. É claro que durante a vida nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos passear, vamos nos divertir, mas tudo que nós fizermos tem que ter como prioridade a palavra do Senhor. Então, temos que ter cuidado com aquilo que estamos fazendo na nossa vida. A revista continua dizendo: o seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Então, o Senhor cuida de nós. A palavra de Deus fala bem claramente que nem sequer um fio de cabelo de nossa cabeça cai sem o consentimento do Senhor. Além disso, tudo coopera para o meu bem. A palavra de Deus também fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Esta lição é uma lição muito boa de ser estudada. Ela nos dá a certeza, através da leitura da palavra de Deus, que Jesus, ao morrer na cruz por nós, por todos os nossos pecados, ele nos deu uma vida eterna. Mas não só na eternidade, ele continua cuidando de nós, ele tem cuidado de nós em cada momento de nossa vida. Em cada momento, ao levantarmos, podemos perceber o carinho, o cuidado do Senhor para conosco. Ele cuida de nós. Às vezes estamos passando por dificuldades, estamos talvez numa enfermidade, sem emprego ou qualquer outra dificuldade, um problema familiar, mas em tudo percebemos a mão do Senhor, a poderosa mão de Deus cuidando de nós. Então é maravilhoso seguir o nosso Deus, que apesar de ser todo poderoso, ele se importa comigo, ele se importa contigo, independente da minha classe social, do meu nível de escolaridade, independente do meu dinheiro, de qualquer outra coisa, o Senhor se importa comigo. Ele morreu na cruz por mim e por você. Então, que vivamos para Ele, que o sirvamos, que estejamos sempre disponíveis. Esta é a palavra, essa é a lição de hoje. Uma lição que acalenta os nossos corações. Bom, agora vamos orar e daqui a pouco nós teremos o culto que prestaremos ao nosso Deus. Oremos para encerrar o nosso estudo. Ah, Deus, Paizinho querido, muito obrigada, Deus, pelo conforto de saber que Tu tem cuidado de nós, Senhor, que Tu nos ama de uma maneira tão incondicional, que Tu destes o Teu próprio Filho, Jesus, para morrer na cruz no nosso lugar. Muito obrigada, Deus, porque sem a morte do Teu Filho, sem a ressurreição, Senhor, do Teu Filho, não conseguiríamos a salvação, porque não conseguimos seguir todas as ordenanças da lei. A lei, ela aponta para Cristo, a lei aponta para a vinda de Jesus. Então, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos deste salvação através do Teu Filho. Te agradecemos, Deus, por este estudo, Deus. Te agradecemos porque Tu tens estado conosco, Deus. Continuamos, Senhor, entregando em Tuas mãos todas as demais programações que acontecerão hoje na Tua Santa Casa, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.